Muito boa noite. Não há dúvida que não há dois sem três. Quando o Zé Fialho e eu estávamos a construir este programa, apareceu-nos o Carlos Cruz dizendo que estava desempregado. O que é que sabes fazer? Nada, habilitações nenhumas, então vem fazer televisão com a gente. Agora, acontece que nós confessamos que estamos um pouco assustados, porque com a entrada dele criou-se a ideia que nós iríamos fazer a segunda edição do Zip Zip, o que não corresponde realmente à verdade. O Zip Zip teve o seu tempo, teve a sua função, mas morreu há 12 anos e por morrer uma galinha não acaba o aviário. Vamos neste momento fazer um programa de televisão que será a nossa homenagem à música portuguesa, melhor dizendo, a nossa homenagem aos antigos compositores que escreveram melodias que ficaram no nosso ouvido. Mas aí o Fialho Gouveia é realmente muito melhor que eu, porque eu gaguejo e ele não gagueja, e ele vai contar como é que o programa vai funcionar. Bom, o programa vai utilizar uma linha extremamente simples e terá como objetivos base fazer reviver aqui algumas das cantigas mais populares da música ligeira portuguesa, bem assim como algumas das rábulas mais engraçadas, mais divertidas da nossa revista, da Revista à Portuguesa. Eu disse cantigas, não disse canções, filo propositadamente porque simpatizo muito mais com a primeira daquelas palavras. Acho-lhe um sabor muito mais português. Em cada programa iremos ter aqui, recordando-a e homenageando-a, a obra de um determinado compositor, vivo ou desaparecido. Assim teremos pequenas entrevistas aos próprios compositores, aos amigos, aos familiares, às pessoas que com eles trabalharam diretamente, etc. Teremos as tais rábulas de revista, teremos um ou outro elemento visual ou sonoro que venha a propósito e, como o próprio título diz, o resto serão cantigas. Não sei se a propósito disto o Carlos quer dizer alguma coisa. Eu não quero perder a oportunidade para agradecer o emprego que o Raul e o Fialho me deram. Além disso, faço minhas as palavras dos oradores antecedentes e, finalmente, sublinhar um aspecto que me parece importante. É que este é o quarto programa em que os nomes do Raul Solnado e do Fialho Gouveia andam juntos. No Zip Zip eu estava, neste também estou. Nos dois que foram interregno entre o Zip e este, nomeadamente, portanto, a Visita da Cornélia e a Prata da Casa, que teve um fim pouco ortodoxo, infelizmente, porque também estava dentro do espírito que este programa de hoje contém, que é a divulgação de valores e de pessoas do nosso país aos espectadores do nosso país. E neste caso concreto, E o Resto São Cantigas, chega mesmo a ter um sabor, se assim o quiserem entender e se assim o apreciarem, uma tentativa, não de um levantamento, mas de uma mini estatística de coisas que andam por aí perdidas na memória do tempo e sem as quais não teria havido evolução. Neste caso é a música, alguns apontamentos de teatro, mas, nomeadamente no campo da música, pode-se dizer que vamos apresentar obras e pessoas que fazem parte do verdadeiro património cultural português. É o caso do nosso convidado de hoje, que nasceu na Batalha. Faltavam 2 anos para 1900. Já lá vão, portanto, 83 anos. O pai, um professor do liceu em Leiria, liberal perseguido e deportado por João Franco, deixou-o órfão aos 8 anos, a ele e a mais 8 irmãos. Viviam numa casa de 12 assoalhadas, pagando a renda de 14 tostões por mês. A mãe, Maria José de Butaca, com muito esforço e sacrifício, pois chegou a pedir dinheiro emprestado para lhe pagar as propinas, proporcionou-lhe o liceu, ensinou-lhe ela própria música e aos 14 anos mandou-o para Lisboa cursar Belas Artes. O que foi um equívoco, que durou apenas 2 anos, pois aos 16 já era profissional da música, estreando-se como violoncelista em São Carlos, a ganhar 6 tostões por noite. Diga-se como curiosidade que teve que se mandar fazer um smoking, que ele pagou, por 28 tostões. O violoncelo, esse fora-lhe oferecido por Dom Manuel da Riaga, bispo de Leiria e seu padrinho de batismo. Mas o desejo de se aperfeiçoar levou-o a partir para o estrangeiro, sozinho e à aventura, apenas com 19 anos. Não foram tempos fáceis esses, pois chegou a ter de lavar louça e vender jornais para sobreviver e pagar os estudos. Por lá andou há alguns anos,
Argentina, Brasil, Alemanha, França, Holanda, até que regressou a Lisboa e ao São Carlos. Quando, na recém-nascida emissora, se criou a Orquestra Sinfónica Nacional sob a direção de Pedro de Freitas Branco, foi imediatamente convidado. Em 1939, o Conservatório Nacional, que nunca frequentara, concede-lhe, por reconhecimento público de mérito, o diploma do Curso Superior de Violoncelo. Nesse mesmo ano, e correspondendo ao honroso convite, vai para Lourenço Marques dirigir os serviços musicais do Rádio Clube de Moçambique. Por lá fica 2 anos e meio, realizando obra de muito relevo e fazendo aprofundados estudos da música negra. Após essa experiência, regressa à emissora, onde consome toda a sua vida num trabalho permanente e esgotante. Cria 3 orquestras, típica, ligeira e de salão. Faz 18 obras sinfónicas, 620 arranjos corais de temas de folclore e cerca de 700 cantigas. Tem um nome muito comprido: José dos Ramos Belo da Costa Marques de Ubutaca, mas todos o conhecem apenas por Belo Marques. Maestro, se não se importa, vamos começar a entrevista por uma época em que o maestro ainda não era nascido. Uma época em que o seu pai conheceu a sua mãe. Conte-me lá essa história. Segundo me contavam, quando eu era pequeno, meu pai namorou-se de minha mãe numas festas que houve no convento da Batalha,
festas da Santíssima Trindade, em que minha mãe, que era freira de um convento, não professada, é claro, se apaixonou pelo meu pai e meu pai pela minha mãe. Meu pai era professor de letras e ia namorar ao convento e mais tarde tirou-a do convento e casou. Mas, mestre, mas a Madre Superiora não se importava? A Madre Superiora do convento não se importava? Não, aquilo era um convento que era mais para gente que ia para tirar cursos para lá. Estou a ver. Sim. Ó maestro, e pelos vistos o curso teve bom aproveitamento, porque os seus pais tiveram 9 filhos. O maestro teve 8 irmãos. Isso é porque... É que a minha mãe, segundo me diziam quando eu era pequeno, eram educados. O meu pai e a minha mãe eram educados. Mas andavam sempre esquisitos um com o outro. E estes casais quase sempre têm muitos filhos, fazem as pazes muitas vezes. Olha, de qualquer modo, nem tudo foram rosas nesse tempo, porquanto o seu pai acabou por ser deportado para Timor, aliás. Foi na ditadura de João Franco. Esteve lá muito tempo, deportado, 2 anos. e depois voltou. Depois voltou pronto de todo. Mas ele foi deportado para Timor, E ele, que não era alcoólico, quando veio já o era. Desgostos, pois está. Morria daí a 1 mês e 15 dias, depois de chegar cá. Aquela maldita ditadura de João Franco, como tantas ditaduras por esse mundo fora, que a gente ainda hoje está a sofrer um pouco de reflexo da coisa, porque não sei se os senhores já repararam que hoje a humanidade está sofrendo, tenho essa impressão, não façam caso que eu sou velho, não é? De poluição cerebral. Não parece. De forma que, na minha idade... Aliás, o seu pai é muito referido, Não sei inclusive. se sabem que a ditadura de João Franco foi uma ditadura tremenda. Por isto, o rei Dom Carlos, que era um homem um bocado boémio, quando chegou para a idade, o queria era paródia, não é? Deu o poder ao João Franco. É aquilo que se viu. De tal ordem que deu a morte de Dom Carlos e o príncipe Dom Luís. Entrei de passo em 1908. Tinha 10 anos. Isto é histórico. A rainha Dona Maria Pia, que ainda era viva, quando o caixão de Dom Carlos e de Dom Luís, na igreja, estava a ser benzido, na igreja dos Jerónimos, ela disse para o João Franco: você foi o coveiro do meu filho e do meu neto. Isto é histórico. Mestre, um dos apelidos que o mestre tem é o apelido Butaca, que inclusivamente parece que o próprio Camilo Castelo Branco um dia visitou o seu pai para saber a origem desse Sim, parece apelido. que o meu pai, que era muito entendido em questões históricas e tudo isso. Não sabemos, nem o Camilo sabe, se é boitaca, se é biutaca, se é botaca. Mas é um apelido que vem da parte de sua mãe. Foi um engenheiro de grande talento que veio fazer as capelas incompletas da batalha. Depois aquilo incendiou-se ou qualquer coisa e esse senhor casou com uma senhora Vel, parente da minha mãe. E o nosso rei deu-lhe um condado em Porto de Mós. É daí que nós sabemos, porque ainda os meus avós, na Ponte de Butaca, pertencia à minha família, quer dizer, aquilo são obras sempre do Estado, mas a minha família tinha o usufruto Da ponte. da ponte. E eu lembro-me dos meus avós ainda receberem portagem da ponte. Depois é que fizeram uma estrada mais à frente. E quanto era a portagem nesse tempo? Não sei, parece que eram 2 quilos de milho ou não sei o quê. 2 quilos de milho? Sim, era assim umas coisas nesse tempo. Aliás, a casa onde o mestre nasceu situa-se exatamente junto à ponte. A ponte tem 4 chalezinhos em cada vértice. E eu nasci naquele lado ali. É o primeiro, eu expliquei, É o o primeiro primeiro do do lado lado direito, quem vai da batalha para a É, Alcobaça.
Nasci ali. E à mesma hora que eu nasci, e minha irmã, um tio meu, irmão de minha mãe, Joaquim Belo de Butaca, também lhe nasceu um burro na mesma hora. Nunca ninguém pode dizer será. Nunca ninguém pode dizer farei. Ó meu amor, o que o destino dá, ninguém o saberá, nem eu saberei. Até às vezes nem sei o que digo, e tu não sabes o que vais dizer. Assim falando brincas tu comigo, brinco eu contigo, mesmo sem saber. Sabe-se lá, meu amor, o que o destino escreveu. Nesse momento em que um lindo olhar teu no meu parou. Sabe-se lá, meu amor, se o que ficou por dizer o coração não chegou a escrever, nem o ditou. O que o destino escreveu, nesse momento em que o lindo olhar teu no meu parou. Sabe-se lá, meu amor, se o que ficou por dizer o coração não chegou a escrever, nem o ditou. O coração não bate sempre igual, a própria vida vai mudando a cor. O amor nasce porque há bem e mal, e é isto afinal o que se chama amor. Não sei se choras quando estás sorrindo, com a verdade podes bem mentir. Quando alguém jura louco amor, infindo pode estar mentindo sem o distinguir. Sabe-se lá, meu amor, o destino escreveu. Nesse momento em que um lindo olhar teu no meu parou. Sabe-se lá, meu amor, se o que ficou por dizer o coração não chegou a escrever, nem o ditou. O que o destino escreveu, nesse momento em que o lindo olhar teu no meu parou. Ai, sabe-se lá, meu amor, se o que ficou por dizer o coração não chegou a escrever, nem o ditou. Sabe-se lá, meu amor, que o destino escreveu. Nesse momento em que um lindo olhar teu no meu parou. Ai, sabe-se lá, meu amor, se o que ficou por dizer
Maestro Belo Marques, nós já falámos de si como compositor e agora gostaríamos de lhe falar sobre a sua mulher. Há quanto tempo é que a conheceu? Como é que a conheceu? Olha, fui à casa de um major agradecer-me uns favores que tinham feito, que ele me fez, porque eu queria ser impedido. Eu, quando cheguei da Alemanha, fui levado para o quartel-general como refratário, porque tinha faltado à inspeção. E lá houve um major que me disse que eu tinha que lá ficar 15 dias, porque a inspeção dos refratários, que eram não sei quantos, que era só daí a 15 dias, e depois olhou muito para mim e perguntou-me quem eu era, eu expliquei-lhe de onde vinha e tudo isso. E ele pediu uma palavra de ouro, disse: o senhor dá-me a sua palavra de ouro que está aqui tal dia, às tantas horas. Dou, sim, senhor. Então vá para a sua casa. Bom, fui apurado para a Infantaria 1. Também eu, tem piada? Pois é. Não temos desculpa. Isto também... E então, eu tinha lá um coronel, meu amigo, que era professor de uma irmã dele, que lhe pedi para ser impedido dele, para eu poder trabalhar na rua, trabalhar nos casinos, tocar. E ele disse: sim, sim, senhor. Quando passei a pronto, pregaram-me 3 medidas aqui e pronto. Não pode ser impedido. Fizeram-me sargento, por causa do curso. E depois fui ter com esse major. Olha, estou desgraçado. O comandante do regimento e o médico, que era o Pinto da Rocha, começaram a perceber aquilo que eu queria. Prenderam-me. E depois deram-me um castigo, tiraram-me as divisas. É rirem-se, não é? E foi assim. Essa história não é a história mas espera aí. da Guerra de 1908. Mas espera aí. Foi em 1923 ou 24. Mas o maestro só não completou a história. Em que é que o conhecimento com a sua E mulher está depois, relacionado com isto? Mais tarde fui a para o segundo andar. Bati à porta, porque se era lá que morava o major, para agradecer-lhe os favores que me fez, e abri uma porta, uma menina que casava comigo daí a mês e meio. E há quanto tempo é que estão casados? Hã? Olha, fez no dia 7 do mês passado 60 anos. Maestro, desculpe eu trazer para aqui algumas intimidades que o maestro me revelou quando conversámos para a preparação da entrevista, mas o maestro disse-me uma vez, e eu gostava que isto fosse do conhecimento, sobretudo dos seus filhos, falando da sua mulher, que foi efetivamente a única mulher da sua vida, a única que gostou. Sim. 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 E continua a ser a última. E eu, se tenho alguma coisa, pouco, a ela lhe devo. Porque fui eu que o ganhei, sim. Mas foi ela que o poupou. Uma boa mãe. Entre os seus papéis, que eu sou um bisbilhoteiro, fui descobrir um poema que tenho impressão que foi feito há 10 anos e foi dedicado à sua mulher. Eu vou pedir ao João Mota para ler o final desse poema. Tenho uma amante, sonhos meus. Reprovam, valha-me Deus. O que é preciso é viver. A minha amante é tudo a que me prendo. E querem saber? Há 50 anos já, fiquem sabendo. 2 sombrinhas no rosto, 2 olhinhos de sol posto, sabem lá como é lindo o meu amor. Que importa que o tempo passe, pondo-lhe rugas na face? Pois deixem pôr. Eu tenho uma amante que os dias não conta. O tempo amedronta, mas não atropela. Os anos apagam-se. Por conseguinte, eu tenho só 20. 18 tem ela. Ainda a propósito deste poema e dos outros papéis que eu fui descobrir, eu verifiquei que o maestro tem
praticamente pronto para publicação, um livro com pequenos contos e com poemas. Porque é que ainda não publicou? Não tenho dinheiro. Não é. É porque você sabe que as casas editoras têm uma grande relutância em comprar edições de poesia. A não ser quando é já como, por exemplo, o Guerra Junqueiro, que fez escândalo em toda a parte, não é? Contra a Igreja e contra tudo, e então esse vendeu. Não é? Esse vendeu. Não. Para publicar o livro, eu posso publicar, e tanto que a Bertin prometeu-me publicar com o nome da Bertin. Mas eu não quero gastar 500 contos que me fazem falta e fazem falta aos meus filhos e aos meus netos para vaidade de ter um livro na rua. Vou deixá-lo fechado, atado para eles. E um dia, se quiserem que eu publique, não tenho interesse nenhum. Além disso... E se houver um editor interessado em publicá-lo? Sim, isso talvez. É física, além não disso, gostam de lançar novos. devo dizer-lhe que eu não venho prestar homenagem ao Belo Marques, pelo qual eu nunca tive grande admiração. Há muita gente que está iludida com as minhas canções, tudo isso. Não fui eu que as escrevi, foi o povo. Eu fazia-as para ganhar pão para os meus filhos. A música começa muito depois disso. Escrevi as canções, mas quem as editou foi o povo. Logo, não tenho que me admirar. E devo dizer-lhe que todo homem que se admira a si mesmo, esse é feliz, esse é que está bem na vida. Eu não, porque não tive admiração por mim, porque nunca consegui chegar onde eu queria. E creio que vou para o outro lado da vida como principiante. Antes de passarmos à fase seguinte da entrevista e para não largarmos a meio este assunto da obra que o maestro tem à espera de publicação, o João Mota leria 2 sonetos, desses dos tais, que um dia o público há de conhecer editados em livro. Creio que a vida, este problema enorme, este eterno agitar de sangue quente, que é obra de um poder onipotente, mas bruto, irresponsável, desconforme, um tremendo vai e vem que nunca dorme, mas no seu movimento transcendente permite pela força incongruente que o homem num patife se transforme. Por má distribuição dos bens da terra, que torna a vida dura e faz a guerra nos corações dos homens sem um guia, pergunto às solidões do ser humano, se Deus criou o homem por engano, se o homem criou Deus por covardia. Caminho atrás de mim a passo e passo, à busca de encontrar-me frente a frente. Quero saber quem sou exatamente para pôr jeito no que penso e faço. Outrora fui um ínfimo estilhaço de uma explosão carnívora e ardente. Mais tarde, batizaram-me de gente e fui tirar um curso de palhaço. Depois de 80 invernos percorridos, passou por mim a morte e fez paragem no grande cruzamento dos sentidos. Sai-nos bem cara a última viagem. Levar a outra vida iguais gemidos não vale de certo o preço da passagem. Foi-se um dia batizar
ia casar, a filhinha da minha mesma capelinha entrou a madrinha e meu pai também. Há crianças a palrar na voz dos sinos, e festivo badalar cantando vão, porque há festa no altar, alegria em cada olhar, mas que lindo canto o chão. Foi-se um dia a batizar, da minha menina da minha mãe. entraram na capelinha minha madrinha e meu pai também. Vai ao lindo batizado, Vai ao lindo batizado, da minha netinha da minha e na velha capelinha entra a madrinha e o avô também. Há crianças a palrar na voz dos sinos, e festivo badalar cantando vão, porque há festa no altar, alegria em cada olhar, mas que lindo canto o chão. Há crianças a palrar na voz dos sinos, que é festivo badalar cantando vão, porque há festa no altar, alegria em cada olhar, mas que lindo canto o chão. Lindo José Fialho, no início deste programa, e ao explicar o que ele tentaria ser ao longo das várias sessões da sua vida, disse que, além de música, apresentaríamos aqui algumas rábulas que fizeram êxito de revistas que também o fizeram. Depois chegou a altura de apresentarmos a primeira, como as outras que se seguirão, estará a cargo principalmente de Raul Solnado. A primeira é uma rábula de uma revista que se chamava o Champagne Saloio, estreada em 1959 no Teatro de Variedades. Foi, por curiosidade, a última revista que fizeram João Vilaré e Beatriz Costa. Resume-se em duas palavras a história desta rábula, ou o enredo desta rábula. Nesse ano tinha havido um aumento de vencimentos do funcionalismo público, que foi considerado pelos funcionários públicos ter ficado aquém das suas reivindicações ou das suas pretensões. O Teatro de Revista pegou nesse tema, com o seu sentido crítico, e apresentou esta rábula em que os funcionários públicos vão a Santa Combadão agradecer ao então Primeiro-Ministro, Dr. Oliveira Salazar,
esse aumento que lhes tinha sido concedido. A rábula chama-se O Festeiro. Calai-vos e afastei-vos aí para um lado, que é para ele não ficar aborrecido e ver tanta gente. Depois eu direi-vos quando deverdes entrardes. Ora, então, boa tarde a Vossa Senhoria. Como é que vamos? Se isso, a família vai bem, vai todo, muito obrigado, tudo bem, sim senhor. E Vossa Senhoria vai bem de saúde? Ora, Vossa Senhoria, agora a falar de caruntos quando está aí para lavar e durar, Nossa Senhora. O que a gente quer é que o ver cá por muitos anos e bons, sim senhor. O que é que viemos cá fazer? Pois então, viemos cá agradecer, em nome do pessoal da herdade, viemos agradecer a Vossa Senhoria, o aumentozito que fez a esmola de nos dar. Eu sei que foi pouco, mas sei que foi de boa vontade, então. E sabemos que Vossa Senhoria é um mão rotas, está visto, e como as mãos são pequeninas, também não, o calho nelas tem que ser pouco caixinho, pois já se vê. Sim, senhora, mas como foi de boa vontade, Deus que tudo pode, há de pôr mais uns pinguinhos e há de aumentar, pois claro. Sim, senhor. Bem, não, nós estamos satisfeitos. Há uma coisa que não percebemos ainda muito bem. Ora, a Vossa Senhoria aumentou o pessoal que cabe na terra em 40% e aumentou os feitores e os abogões em 10%. Então como é que eles ganham mais que a gente? Vossa Senhoria não se teria enganado nas contas? Ah, é por causa do coeficiente. Ah, então eu fico ciente e digo a eles. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, uma coisa que eu lhe queria pedir também é que estão aqui os rapazes da Comissão das Festas, que também queriam vir agradecer a Vossa Senhoria, dá licença, descobri-vos, raios, descobri-vos. Você desculpará-los que eles estão um bocado assim, a modos escaparabelhados, que não contavam nada com este aumentozito, sabe? Eles até pensam que isto é um milagre da Nossa Senhora dos Aflitos, calculo. Mas eles agora estão bem. Agora com este aumento estão bem. Digam lá ao patrão que estão bem, digam. Estão bem, agora estão bem. Sim, senhor. E Vossa Senhoria para o ano não podia pensar no aumentozito? Ah, vai só pensar daqui a 10 anos, lá para 1970, sim senhor. A gente também não tem pressa, isto não é uma sangaria desatada, não senhor. Já agora mais uns minutinhos, é que nós... Aqui o rapaz resolveu dedicar-lhe uma serenata que ensaiaram em seu louvor. A gente sabe muito bem que as serenatas são de noite e nós temos agora é de dia. Mas é claro, mas como vocês não pagam os serões, a gente, na verdade, faz de contas e pronto. Rapaz, tapei-vos, que o patrão dá licença. Os tapores, tapei-vos. O patrão dá licença. Recebe agradecimentos por tudo o que nos fizestes. Que Deus te dê mais aumentos que aqueles que tu nos destes. Tinha um dente cariado, uma cova aqui na frente. Esse aumento abençoado já deu para a cova do dente. És para mim um santo, és para a gente Pai, quem duvida do teu grande amor. Mas o que tu nos dás do corpo bem sai, meu benfeitor. Tu dás para o Sim, mas não pode ser. Mas este novo aumento foi para nós de cruz. Agora não sabemos é quem vai gemer. Meu ai Jesus. És para mim o santo, és para a gente Pai, aqui ninguém duvida do teu grande amor. Mas o que tu nos dás do corpo bem nos sai, meu benfeitor. Tu dás para o Sim, mas não pode ser. Mas este novo aumento foi para nós de cruz. Agora não sabemos é quem vai gemer. Meu ai Jesus. Ficámos aparelhados e ainda estamos meio tontos. Subiram os ordenados, mas subiram os descontos. Depois das contas bem feitas entre mim e a Ceresma, contas feitas e escorreitas, ficámos tesos à mesma. És para mim um santo, és pai, pai, aqui ninguém duvida do teu grande amor. Mas o que tu nos dás do corpo bem nos sai, meu benfeitor. Mas este novo aumento foi para nós de cruz. Agora não sabemos a quem vai gemer, meu ai Jesus. És para mim um santo, és para a gente Pai, aqui ninguém duvida do teu grande
sai, meu benfeitor. Tu dás para coxinho, mãe, não pode ser, mas este novo aumento vai para nós de cruz. Agora não sabemos é quem vai gemer, meu ai Jesus. Com este aumento que eu louvo, subiu-me uma ideia ao caco. Quis fazer um fato novo, mas deu-me só para o casaco. Para não alimentar as panças falsas, já pus no meu pensamento, só mando a fazer as calças. Se um dia houver novo aumento, és para mim um santo, és para a gente. Ai, aqui ninguém duvida do teu grande amor, mas o que tu nos dás no corpo, para nos sai, meu maior. Todas as músicas não pode ser, mas este novo aumento vai para altos de cruz. Agora não sabemos a quem vai gemer, meu ai Jesus. És para mim um santo, és para a gente. Pai, aqui ninguém duvida do teu amor, mas o que tu dás por alguém, sai, meu benfeitor. Tu dás para o coxinho, mas não pode ser, mas este novo aumento vai para nós de cruz. Agora não sabemos é quem vai gemer, meu ai Jesus. Maestro, dissemos na sua biografia que se estreou no Teatro de São Carlos a ganhar 6 tostões por noite quando tinha 16 anos. De qualquer modo, a estreia, ou quando se estreou, já sabia música. Como é que, de facto, se iniciou a sua carreira no campo da música? Como é que aprendeu? Olha, comecei a tocar por qualquer lado, como aparecia. Quem me ensinou música foi a minha mãe. E depois tinha um padrinho que me deu um violoncelo. Eu não sabia o que era o violoncelo nesse tempo. Mas lá comecei a gatanhar naquilo, a gatanhar quando vim para Lisboa. E depois ainda mais, é que eu pretendo estudar. Quando eu tinha 14 anos e meio, fiz o 7º ano do liceu. Fiz o 5º, o 6º e o 7º. Minha mãe foi pedir dinheiro emprestado para pagar as propinas dos 3 anos. Pretendo estudar. Fui para o estrangeiro para estudar. Estudei já na Argentina. Enfim, pretendo estudar. Não sei nada. Estou no princípio. Agora, o que eu noto é que ninguém estuda e sabem tudo. O maestro também chegou a tocar, se não estou em erro, numa taberna no Poço de Borratém. Cheguei. Onde, inclusivamente, iam figuras da vida Chamavam-me o cultural. garoto de violoncelo. Depois, quando eu ia ao café, o garoto anda para aqui. Teixeira de Pascoais, o Gomes, o Anticristo, vários poetas. Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro. Não, Guerra Junqueiro nunca veio ao coisa. O Guerra Junqueiro ficava numa leitaria que chamava a Leitaria das Vacas. Era na Avenida Liberdade. Roubava tudo, o Guerra Junqueiro roubava tudo. Roubava os guardanapos e as colheres e tudo isso. Depois pagava. Tinha esse vício. Era uma leitaria onde a gente ia beber um copo de leite, era mugido da vaca e davam-nos para a gente. Era na da Liberdade. Não, já lhe contei que uma tarde, entrou um coxinho lá no café, gelo, coxeário. Não conhecia. Diz-lhe assim o Pascoais, o Teixeira de Pascoais. Ó Gil, tens feito alguma coisa? Não tenho feito nada. Olha, ontem é que escrevi uma coisita. E eu ouvi pela primeira vez a balada da neve dita pelo autor, Augusto Gil. Nesse encontro. É verdade. Coisas da vida, não é? Mas, entretanto, o maestro... Bom, e o Coisa também me fez uns versos que eu não sei onde é que eles estão, que diz que eu que era... que tocava assim, que tocava assado, que tudo isso. Diz que é belo, naturalmente é alcunha, diz ele, lá nos versos. Isso foi o Teixeira de Pascoais, que editou um soneto. Diz que era alcunha. Ser belo diz que era alcunha. Eu também creio que sim. Entretanto, o maestro foi para o estrangeiro. Foi. Tinha mais ou menos 19 anos, foi em 1917, salvo erro, e andou por lá cerca de 5 anos. Pois é. Foi quando vim que casei. No seu regresso voltou diretamente ao São Carlos,
Mas algum tempo depois criava-se a emissora e foi na emissora, como se disse também na biografia, que o maestro consumiu praticamente toda a sua vida. Foi. Trabalhando noites e noites mesmo sem ir a casa. Foi 46 anos que trabalhei ali. Tudo quanto ali há feito, fui eu que fiz. Tudo. De música popular, música folclórica, de tudo. Entreguei à emissora 18 obras sinfónicas. 600 partituras de arranjos do folclore nacional. Umas 700 canções. No dia de abril, e já depois do 25 de abril, uma comissão chamou-me, eu já estava velho, deram-me o lugar de consultor de programas musicais com ordenado vitalício. Há 5 meses tiraram-me esse programa e agora dão-me 5 contos por mês. Mas eu, por acaso, quando o maestro contou essa história... Não percebi nunca nada disso. Não sei. Quando o maestro contou essa história, eu fiquei cheio de dúvidas e fui ao dicionário. Com certeza que não é, porque eu não sou político. Quer dizer, eu sou em casa. Eu sou o presidente, a minha mulher é ministra das Finanças. Os meus filhos são secretários de Estado. Enfim, mas é só em casa. Não sou político, não sou filiado em coisa nenhuma. Aliás, nós podemos, desculpe interromper o maestro, nós podemos mostrar o cartão que foi dado ao maestro como funcionário da emissora nacional. Está ali e vamos mostrar nas câmaras. Estamos a vê-lo agora. 1 de junho de 74, portanto, após o 25 de abril, o maestro é nomeado consultor de programas musicais, passando a receber um subsídio vitalício. Podemos ver o envelope subscrito, se preferirem, onde está, e de facto, uma verba de 11 contos e 500, vá lá que também não era gorda, atribuída a título de subsídio vitalício. Vitalício, dizia lá. O Carlos parece que foi ao Torrinha procurar a palavra vitalício para se informar devidamente. Mas eu acho que tenho uma edição com gralhas, porque no Torrinha diz que vitalício é para toda a vida. Não é? Deus quiser, o meu amor é pequenino como um grão de arroz. O meu amor é pequenino como um grão de arroz. O meu amor é pequenino como um grão de arroz. Tem um palácio que o amor aos pés lhe pôs. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor tem o perfume que nasceu da flor. Anda envolvido no meu lenço de cambraia e vem falar ao meu ouvido com tamanho ardor que tenho medo que da orelha me caia. Só eu sei traduzir o seu cantar, por isso vê subir o meu olhar. O meu amor sinto ameno que o meu peito pôs. É tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor é pequenino como um grão de arroz. O meu amor é pequenino como um grão de arroz. O meu amor é pequenino como um grão de arroz. Tem um palácio que o amor aos pés lhe pôs. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Nós convidamos para fazer surpresa ao maestro alguns, quase todos, no fundo, os elementos da sua família.
Tem aqui 2 dos seus filhos, não tem aqui a sua mulher porque passou a noite um bocadinho nervosa com a perspectiva de vir aqui e de se emocionar muito e acabou por ficar a descansar a conselho médico. Mas há um outro filho do maestro, o maestro tem 3 filhos e uma filha, há um outro que o maestro não vê há uns tempos, que não está cá. Está no Maputo. Há quanto tempo é que o maestro não fala com ele? Eu recebo a correspondência dele, está como diretor do Rádio Clube de Moçambique. Mas talvez por um milagre da técnica e um circuito de rádio estabelecido, neste momento entre a RTP e o Rádio Clube de Moçambique, talvez nós possamos ter aqui a voz do Álvaro Belmarques. Álvaro? Eu queria fazer apenas uma pequena retificação. Quando o pai disse Rádio Clube de Moçambique, não há já. É Rádio Moçambique. A segunda correção é que não sou diretor da Rádio Moçambique. Mas agora que era? Fui nomeado ontem diretor da televisão moçambicana. É um pequenino lapso. Álvaro, já agora, aproveitamos para saber qualquer coisa. Televisão moçambicana que vai ensaiar os primeiros passos, portanto, entra em breve, não? Começa em emissões normais no dia 25 de setembro. Deste ano. Deste ano. Parabéns para já, felicidades. E oxalá. Oxalá a RTP possa dar uma mão de apoio muito grande à televisão moçambicana e oxalá possamos estabelecer um intercâmbio muito frutuoso para ambos os países e ambas as televisões. Ouviu, maestro? Conseguiu ouvir? Foi nomeado ontem diretor da televisão de Moçambique, que vai começar a transmitir em novembro. Setembro. Quer dizer alguma coisa para se despedir, maestro? Este ainda lá está. Está e vai ficar lá como diretor. Meu pai. Um abraço. Meu abraço. pai. E um Meu pai, beijo. ouça. E um beijo à Vera. Obrigado, meu Um pai. beijo à Vera. Ouça, meu pai. Ela chega. Ouça, maestro, ouça que ele quer dizer qualquer coisa. Ouça. Diz, Álvaro. Ouça, meu pai. Daqui de Maputo, capital de um grande país libertado, envio-lhe neste momento tão especial um forte abraço eletrónico com roupagens de amor e de admiração. Grande parte do que eu sei ensinou-me o pai. Para a outra parte, deu-me as necessárias pistas. Com a sua permanente juventude, ensinou-me que o cotidiano pode ser feliz, se for criativo e livre. Ensinou-me também a não vender a pena, nem a curvar a espinha. Por todo o amor que me deu e dá, obrigado. Por tudo quanto me ensinou, obrigado, meu pai. Obrigado, Álvaro. Até à próxima. Muito Fialho, obrigado. Cruz, Fialho. Diz. Fialho, Cruz, Salnado, um grande abraço para vocês. Para todo o público que nesse momento está a acarinhar o meu querido pai, a minha forte comoção e o meu grande agradecimento. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Abraço. Adeus, Álvaro. Obrigado. Maestro, eu gostaria agora de falar um pouco sobre a sua passagem em Moçambique, nomeadamente porque o maestro dedicou parte da sua estadia em Moçambique a investigar a música local e chegou mesmo a publicar um livro, de resto eu tenho aqui o exemplar, que se chama Música Negra, Estudo do Folclore Tonga. Porquê o seu interesse pela música negra ou qual a grande diferença que encontrou entre a música negra e a música branca? Nós sabemos que há uma que é fundamental. Muita diferença, realmente, muita diferença. Vê que há ali uma região que vai desde Zabala até Inharime, lá acima, que é musical. É o único povo já no mundo que concebe o quarto tom. E eu, por coisas que eles cantaram,
consegui arranjar uma escala, porque até aquela altura não se tinha ainda assentado no gráfico a adotar para a escala microcromática. Eu tive que inventar que eu até digo lá, que vai com todas as reservas, por quanto foi inventado para o meu uso. E eu dei até um concerto, uma ocasião, com a Sinfónica, em que consegui meter o quarto tom, mas foi difícil. E encontrou muita resistência, inclusivamente, porque as Sim, pessoas não muita, acreditavam. muita. Ainda hoje, sim. Mas mais tarde essa agora escala foi aprovada. Agora veja lá, até já há harpas com quarto de tom. As harpas, já há muitos instrumentos com quarto de tom. E foi assim, é um povo muito musical, um povo... Maestro, desculpe interrompê-lo, mas essa sua escala microcromática foi mais tarde aprovada num congresso internacional. Foi, em Viena da Áustria. Maestro, o que é que pensa da nossa atual orquestra sinfónica? Não há. A nossa orquestra sinfónica, a que chama pomposamente orquestra sinfónica, é um conjunto. E é um conjunto por isto, que em vez de 32 violinos tem 17. Tem 3 violoncelos em vez de 12. E assim, é um conjunto. Mestre, e o nosso conservatório? Não se estuda. O conservatório está às moscas. Eu queria lhes recordar, julgo que foi o seu primeiro êxito da música ligeira que passou fronteiras, A Minha Aldeia. Foi de uma revista, não foi? Foi. Com letra de Chiba Tavares. Quem é que cantou isso na revista? Foi a filha da Maria Matos, como é que ela se chamava? Não será aquela senhora que está ali na primeira fila da plateia? Foi. Não foi? Era muito linda. É verdade. Era muito linda, era. Maestro, olhando para trás, para tantos anos de profissão e para 83 anos de vida, está satisfeito do ponto de vista profissional com aquilo que deixa? O sonho voa, os sentidos não. Ficamos cá sempre em baixo, não é verdade? De forma que eu agradeço muito esta homenagem ao cuidado dos senhores, todos, agradeço a homenagem, mas digo-lhe mais, e não é por esta vaidade de ser simples, não mereço. O que eu mereço é viver e ter alguma alegria. Mais nada. No concurso A Minha Aldeia ganhou o prémio, com certeza. Nenhuma se receia, porque é a mais portuguesa. São talvez muito mesquinhas, mesmo as casas principais, mas no verão as andorinhas fazem ninhos nos beirais. Na minha aldeia não há ódios, mas estimas. Tem-se amor pela vida alheia. Todos são primos e primas. Sem ambições, cada qual seu pão granjeia. E há serões à luz da candeia. Na minha aldeia não há ódios, mas estimas. Tem-se amor pela vida
Animais e criaturas dormem todos com afinco, e lá não há fechaduras, fica a porta só no trinco. Junto à fonte há namoricos e aos domingos de manhã veste gente de fatos ricos, vai à missa e vem mais sã. Na minha aldeia não há ódios, mas estimas, tem-se amor pela vida alheia, todos são primos e primas, sem ambições, cada qual seu pão granjeia. E à noite há serões, à luz da